Olá, boa tarde! No Amazônia Mulher de hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. Você com certeza já deve ter escutado falar agora, porque está um boom nas mídias aí, nas redes sociais, do desafio do gelo, né? Que as pessoas tomam um banho de água com gelo para incentivar as pesquisas relacionadas a essa doença. E é sobre ela que nós vamos conversar hoje, esclarecer algumas dúvidas com a neurologista, a doutora Lourdes Galvão. Seja bem-vinda ao Amazônia Mulher, doutora. Muito obrigada, Paulo. Uma boa tarde, Paulo. Doutora, a ELA, essa doença já existe há muitos anos, mas agora com esse desafio do gelo, né, das redes sociais, as pessoas têm dado mais importância e têm procurado saber um pouco mais sobre ela, mas ainda não sabem muita coisa. Hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas, tá, claro, doutora? à sua disposição. Doutora, você é há mais de 20 anos já formada em medicina, formou aqui na Universidade Federal do Amazonas e foi a São Paulo fazer duas especializações, que foi neurologia clínica e neurofisiologia clínica. Vamos começar falando sobre o porquê da sua decisão em cursar medicina e fazer neurologia. Esse interesse surgiu ainda no curso médico pelo interesse que eu sempre tive a respeito do funcionamento cerebral. Todos os profissionais que lidam, né, com essa área, eles na verdade gostam de desafios, porque essa área, eu acho que é a área dentro da medicina mais desafiante, né, já que o cérebro encerra a maior parte assim, dos segredos que podem garantir uma vida saudável ou não, né? Então, o meu interesse surgiu a partir daí, e aí, consequentemente, à medida que você vai estudando, você vai ficando cada vez mais apaixonada pelas descobertas que você vai fazendo a partir de então. Doutora, e o que é? Explica pra gente o que é essa doença, a esclerose lateral amiotrófica. Então, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Quando a gente usa essa terminologia, nós estamos falando de uma doença que vai afetar o cérebro e a medula espinhal. Essa doença, basicamente, ela vai ser caracterizada por uma atrofia dos músculos, dos braços, das pernas, os músculos responsáveis pela deglutição, pela fala. E essa atrofia vai acontecer por quê? Porque os neurônios, que são as células responsáveis pelos movimentos dos braços, das pernas, começam a degenerar, a morrer por uma causa ainda desconhecida. Aí, consequentemente, qual é o sintoma que a pessoa portadora dessa doença vai apresentar? Uma combinação de fraqueza muscular, atrofia muscular e eu vou usar uma terminologia leiga aqui para explicar melhor. Eles normalmente têm a sensação que os músculos deles estão pulando, é assim que eles chamam. É como se o músculo estivesse vivo, ele fica se mexendo, se contraindo, independente da vontade da pessoa. Doutora, a doença pode acometer qualquer pessoa? Sim, de ambos os sexos, né? Normalmente essa doença ela acontece em adultos, é raro acontecer em crianças. Normalmente adultos em faixa etária produtiva, em torno de 30, 40, 50 anos. Pode acontecer em pessoas idosas? Sim. Pode acontecer em pessoas mais jovens, abaixo de 30 anos? Sim. É mais raro, mas pode acontecer. Se você me pergunta assim, em relação ao sexo, é mais frequente no sexo masculino, feminino? Existe uma discreta predominância no sexo masculino, mas isso não significa que as mulheres estejam imunes a desenvolver esse tipo de doença. Tem alguma explicação, doutora, de onde surgiu essa doença? Depende da genética da pessoa, de onde que vem essa doença? O motivo, inclusive, de estar vendo essa campanha é justamente para ajudar a captar fundos para que se aumentem as pesquisas no campo da investigação, não só da causa, que ainda permanece desconhecida. Existem teorias que tentam explicar o aparecimento dessa doença. Uma dessas teorias é de que essa doença pudesse ter uma predisposição genética. Quando a gente fala predisposição genética, não significa que eu vou ter essa doença em várias pessoas da mesma família. Significa que pode estar dentro da minha programação genética desenvolver essa doença em algum momento. E esse momento em que ela vai aparecer, nós não temos como ainda determinar. Possivelmente, com os avanços médicos, quando se tiver uma noção melhor da composição genética e interpretar melhor essas informações, nós vamos poder prever assim, olha, o seu João
ele tem, dentro da programação genética dele, a predisposição para ter a doença ele tem a predisposição para ter a doença esclerose múltipla, por exemplo, falando das doenças neurológicas, ele tem predisposição para ter diabetes. E aí você pode talvez até diagnosticar com mais precocidade, intervir com mais precocidade nessas doenças. Doutora, a senhora acabou de falar que a doença, ela pode, a partir do seu aparecimento, né, que a pessoa descobre, vai lá no consultório, faz todos os exames, a sobrevida da pessoa é de 3 a 5 anos. Tem o caso daquele cientista, o Stephen Hawking, que ele descobriu a doença com 21 anos e já está com 72 anos. É a esclerose lateral amiotrófica mesmo que ele tem? Existe muita controvérsia no meio médico a respeito do diagnóstico correto desse cientista, mas vamos supor que o diagnóstico dele esteja correto, né? É raro acontecer uma sobrevida tão longa como a desse cientista. Se realmente ele tiver esclerose lateral amiotrófica, existe uma esperança, inclusive para as outras pessoas, de que a doença ela pode ultrapassar os 5 anos de sobrevida média. Sempre que a gente fala assim, uma sobrevida em média de 3 a 5 anos, é uma média estatística, não significa que uma pessoa não possa sobreviver além de 5 anos. A pessoa, a depender do caso, ela pode sobreviver 8 anos, 10 anos e quem sabe até mais. E existe o contrário. A sobrevida ser de 3 a 5 anos se a pessoa sobreviver 2 anos, né? Isso realmente é muito variável de paciente para paciente. Olha, o assunto de hoje realmente é muito importante, nós vamos continuar conversando sobre isso, doutora, mas nós vamos ao intervalo começar com você bem rapidinho, você não sai daí que a gente vai esclarecer muitas outras dúvidas aqui, minha cabeça está fervilhando de perguntas, a gente inclusive colocou na nossa fanpage, facebook.com/AmazôniaMulher. Quem tivesse dúvidas a respeito dessa doença, que poderiam nos mandar, inclusive tem várias aqui que a gente vai tentar responder ao longo do programa. E você não sai daí, que a gente volta já já com muito mais Amazônia Mulher. Hoje a minha entrevistada é a neurologista doutora Lourdes Galvão. Sai daí não.